Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez com mais uma aula de geometria. Depois de estudar triângulos, quadriláteros, a nossa base está formadíssima para a gente conseguir avançar com força total, tanto na parte de geometria quanto no Enem. Então se prepara que vem a aula de polígonos. Preparado? Roda a vinheta. Então, pessoal, como já foi dito, a gente vai começar uma aulinha de polígonos hoje, tá certo? Bem, esse é um conteúdo para você ficar muito atento. Certamente você está olhando aqui para trás pelo quadro, já está mais ou menos percebendo o que vem por aí. A gente vai ter já nos exemplos questões de Enem, tá? A gente vai ter também alguns comentários que podem ser questões de Enem, ainda não caíram, mas facilmente a gente pode trazer aí em um contexto favorável ao Enem, tá certo? Então vamos deixar de conversa e vamos para o assunto, tá? Pessoal, polígonos é um assunto muito fácil, inclusive quando ele vem a cair no Enem, normalmente as questões não exigem muito de você, certo? Apesar de que, quero que você preste atenção no seguinte, as habilidades, a competência de geometria no Enem e essas habilidades aí, elas são muito amarradas, tá? Então, o que é que acontece? Quando você pegar uma questão de polígono, ele vai em uma competência e uma habilidade muito específica, tá certo? Fazendo com que você não precise fazer muita conta para poder resolver a questão. Eu ainda coloco da seguinte maneira, você ainda pode pegar a questão que é simplesmente sem nenhuma conta, apenas teórica, tá? Então, vamos à definição do que danado é esse polígono que eu tanto falo aqui. Pessoal, polígono, a palavra vem dividida em duas partes, a palavra poli de muitos e vem de gonos, que são pontas, tá? Então a gente tem uma figura formada com muitas pontas, polígonos, tá certo? Muitas pontas. E essas pontas, elas se formam a partir da intersecção de vários segmentos de reta, tá? Quando você pensa interseção dos segmentos de reta, formando uma determinada figura, claro, você como estudante, você como uma pessoa que já passou por esse assunto, você com certeza deve estar pensando numa figura mais ou menos assim. Esses três pontinhos que a gente vai estar o tempo todo indicando na hora da aula, significa o seguinte, pô, o polígono ele não vai parar por aqui, eles vão ter vários e vários e vários e vários lados, tá? E essa técnica de utilizar vários lados na hora que eu estou resolvendo isso daqui, na hora que eu estou explicando para vocês, é para que você consiga generalizar, para que as fórmulas que a gente encontre aqui, ela seja para qualquer polígono, tá? Bem, o polígono ele tem alguns elementos extremamente importantes. São eles, em primeiro lugar, o ângulo interno. Esse, pode anotar, ele é um dos mais utilizados, tá? Dentro da prova do Enem. Nós temos também num polígono o ângulo externo. Sim, aquele que a gente viu lá nos triângulos, aquele que a gente viu lá nos quadriláteros. Lembrando sempre que um ângulo externo somado com um ângulo interno vai dar sempre 180 graus, tá? Ou seja, o interno e o externo, eles são suplementares, tá bom? Ok, e nós temos esse elemento, um elemento surpresa, que a prova do Enem ainda não trabalhou, mas pode também facilmente trabalhar, que é a diagonal. A diagonal nada mais é do que um segmento de reta que une dois pontos em um polígono. Agora, detalhe, essa diagonal é um elemento que tem que passar interno ao polígono, tá certo? Ok, então foi apresentado para vocês a diagonal, o ângulo interno, o ângulo externo, tá bom? Aqui eu deixei uma definiçãozinha para vocês, se quiserem anotar a definição, enfim. Mas não se esqueçam que sempre tem um materialzinho lá, bonitinho para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é explicado aqui, tá bom? Bem, assim como toda figura que a gente viu aqui tem uma classificação, os polígonos, eles também têm uma classificação, tá? Então, vamos ao seguinte, pessoal. O polígono, ele pode ser côncavo ou convexo. E sempre que eu dou esse exemplo, bem, eu não sei você, mas eu adoro São João. E aí, quando eu dou esse exemplo do côncavo e do convexo, eu imagino as bandeirinhas de São João,
tá? Percebam, existe a bandeirinha desse tipo, existe a bandeirinha desse tipo aqui, tá? Em primeiro lugar, que elas formam um encaixe uma na outra, tá? Uma é formada junto com a outra, certo? Em segundo lugar, que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, essa figura, ela possui uma abertura. Essa figura já não possui essa abertura, tá? Ó, observem bem direitinho para vocês entenderem que a abertura que eu estou destacando seria aqui, tá certo? Então, nessa situação, eu vou ter essa abertura aqui e nessa eu não vou ter, tá? Então, esse daqui é chamado de côncavo e esse daqui que não possui a abertura, ele vai ser chamado de polígono convexo, tá certo? Bem, se eu for explicar para vocês a definição mais formal possível, eu vou falar enquanto escrevo aqui, então escuta com bastante carinho o que eu vou falar para você. Olha só, um polígono é dito côncavo quando, no momento que eu traçar todos os segmentos de retas possíveis, pelo menos um deles vai intersectar o polígono mais de 2 vezes. É o caso desse segmento que eu acabei de desenhar. Intersectou o polígono aqui um total de 4 vezes. Percebam também que ele foi da região interna para a região externa e depois para a região interna do polígono também. Então isso é classificar um polígono como côncavo. Polígono é dito convexo no momento em que você traçar todos os segmentos possíveis, e é óbvio que você vai fazer isso na sua imaginação, vai interceptar apenas 2 vezes, tá? Bem, além desses dois, eu queria deixar um destaque aqui especial para um tipo de polígono que também pode ser facilmente trabalhado. E ele é chamado de polígono estrelado, tá? Um polígono estrelado, por exemplo, eu poderia desenhar aqui para vocês o que a gente chama de pentagrama, tá? Esse é um polígono estrelado de 5 pontas, tá? Agora, o nosso objeto de estudo são os polígonos convexos, tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que todas as propriedades que vamos estudar até aqui, na aula de hoje, na verdade, elas valem para os polígonos convexos, tá? Aí você fica se perguntando, ai, professor, se eu vou estudar os polígonos convexos, o que é que eu vou fazer se cair um polígono côncavo na prova? Calma. Toda figura que você não conhece, recorta ela em figuras que você conhece. Por exemplo, esse pentagrama que eu acabei de desenhar no quadro, se você for observar, é formado por vários triângulos, se você for tratar de forma separada, além desse pentágono aqui, que é um pentágono, a parte interna, tá? Convexo. E aí você, dentro do pentágono, utiliza todas as propriedades que a gente tem aqui, além dos triângulos que você tem, que são elementos bem tranquilos da gente tratar, certo? Da mesma maneira, eu falaria para essa bandeirinha aqui, onde você poderia dividir em trapézio, em triângulo e por aí vai. Então anota essa dica. Toda vida que você viu uma figura que você não sabe tratar, que você não tem uma fórmula pronta para ela, você vai dividir essa figura em polígonos ou figuras que você conheça, tá? Essa é a maior artimanha da geometria e é o que faz normalmente os alunos pecarem, criar segmentos para você conseguir resolver a questão com excelência, tá bom? Bem, então como eu disse para vocês, o nosso objeto de estudo vai ser os polígonos convexos e nós iremos estudar a soma dos ângulos internos e o número de diagonais. Bem, se você é estudante, você também deve estar se perguntando, professor, no meio desse quadro está faltando aí ângulos externos. Não está faltando não, pessoal. É porque para você tratar dos ângulos externos, basta você saber dos ângulos internos. Isso daí não tem nenhum tipo de problema. Se, por exemplo, você acha que a medida de um ângulo interno é 120, claramente a do ângulo externo é 60. Ai, professor, mas por quê? Gente, ângulo interno e ângulo externo, eles são suplementares. Isso faz com que o tratamento do ângulo externo ele seja mera consequência do tratamento do ângulo interno, tá? Então, vamos para a soma dos ângulos internos. Essa parte é bem bacana, tá?
a soma dos ângulos internos, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Pensar comigo, pessoal. Um triângulo, ele tem um total de 3 lados. Nós temos aqui, então, um triângulo e a soma dos ângulos internos é 180. O quadrilátero, por exemplo, um total de 4 lados. Se eu traço uma diagonal partindo de um vértice, nós temos um total de 2 triângulos. Bem, 2 triângulos, a gente teria, então, a soma dos ângulos internos 2 vezes 180. E por que 2 vezes 180? 2 triângulos. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 560. Perdão, 360, desculpa. Bem, eu queria que você, com o seu caderninho agora, desenhasse um pentágono. Certo. Desenhou o pentágono. Agora você vai fazer o seguinte. A partir de um vértice, você vai traçar algumas diagonais. Um total de 2. Você vai perceber a formação de 3 triângulos, né? Isso. Então, um pentágono, 3 triângulos, 3 vezes 180. Dessa forma, a soma dos ângulos internos de um pentágono é isso, 540. Então, bem, se você não desenhou essa figura, se você não soube desenhar, eu vou fazer aqui para você bem rapidinho e já vou apagando, tá? Ó, a figura que você teria que desenhar, um pentágono, desenha aqui um pentágono, não precisa ser regular não, basta que ele seja convexo. A partir de um vértice você desenha as diagonais, 3 triângulos e por isso 3 vezes 180, tá bom? Então, não tem muito mistério, tá? É só você saber, então, que a soma dos ângulos internos, nós vamos encontrar como a soma dos ângulos internos de um polígono. A gente vai pegar a quantidade de lados, que vamos chamar de n, tá? E você vai perceber que a quantidade de triângulos que você vai formar sempre é 2 a menos que a quantidade de lados. Observa, eu tenho 3 lados, um triângulo, 3 menos 2 dá 1. Eu tenho 4 lados, eu tenho 2 triângulos, 4 menos 2 dá 2. Lá no pentágono, 5 lados, eu tenho 3 triângulos, então nesse caso seria 5 menos 2, 3. E assim sucessivamente. Dessa forma, basta que você pegue o número de lados, subtraia 2 unidades e depois você multiplique a quantidade de triângulos, claro, por 180. Essa é a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono convexo, tá? Então, gente, mais uma vez repito, não há muito mistério, tá? A soma dos ângulos internos é tranquila. Se o polígono for regular, ainda tem essa. O que é regular? Tudo igualzinho, tá? Então, se o polígono é regular, tu quer achar a medida de um ângulo interno, o que é que tu faz? Tu pega a soma e divide pela quantidade de lados. É muito tranquila, tá? Ok. Então, eu coloquei aqui um exemplo, um octógono, tá? Pô, um octógono, qual é a soma dos ângulos internos? Então, a gente tem aqui que o octógono, a quantidade de lados é igual a 8. Então, a soma dos ângulos internos para a gente aqui, vou botar aqui, ó, a gente substitui esse SI, né, por S8, a soma de 8 lados, ali, de 8 ângulos. Então, iria ficar como aqui? Ia ficar 8 menos 2 pela nossa fórmula, vezes 180. Então, nós teríamos aqui que a soma dos ângulos internos de um octógono, ela seria 6 vezes 180, tá? E aí 6 vezes 180, você pode conferir aí na sua calculadorazinha, vai ficar igual a 1080. Então, a soma dos ângulos internos de um octógono é igual a 1080 graus, tá certo? Ah, professor, por algum acaso eu quero descobrir a de um ângulo interno. Então, basta tu dividir 1080 por 8. Tu vai encontrar 135. Tá? Professor, você fez essa conta muito rápido? Depois eu vou te mostrar um segredinho que faz com que esse octógono seja uma figura até agradável de se trabalhar, tá certo?
Então, mais uma vez, se eu quero achar a medida de um ângulo interno, tá? Então, vou separar aqui para vocês. Ó, se eu quero encontrar a medida de um ângulo interno, basta eu pegar 1080 e dividir isso por 8, tá? Que é a quantidade de lados. Então, a medida de um ângulo interno de um octógono seria 135, certo? Então, tá aqui, bem facinho da gente trabalhar. Vamos para o icoságono. Icoságono seria 20 lados. O prefixo icosa, você vai ver mais na frente também em geometria espacial, o prefixo icosa remete a 20, tá? Então, a gente teria, no caso do icoságono, n igual a 20, certo? Então, teríamos aqui S20, tá? Então, a gente teria aqui 20 menos 2, que multiplica 180. Ou seja, S20 iria ficar igual a 18, que multiplica um total de 180, tá? Nesse caso, a gente teria 3.240 como soma dos ângulos internos. Então, S20 aqui ficaria como 3.240 graus, a medida da soma dos ângulos internos. E mais uma vez eu repito, se você por algum acaso gostaria, né, de descobrir a medida de um ângulo interno, muito tranquilo, basta você pegar isso aqui e dividir por 20, tá? Então, ok. Agora vamos ao que interessa, como o Enem cobraria isso na sua prova. Atenção total, tá? Bem, certamente vocês sabem o que é um ladrilho. Não. Se você não conhece, faz o seguinte, dá uma pausa agora nesse vídeo, vai no Google, procura ladrilho. Bem, eu posso falar até mais fácil para você. Vamos falar de azulejo? Tá. Vamos botar assim, a gente tá numa época onde tá sendo muito normal designers de interiores trabalharem dentro de ambientes muito pequenos. E eles precisam fazer nesses ambientes certos encaixes, tá? Então vamos supor que uma pessoa quer ornamentar a casa com uns azulejos assim bem diferenciados. Bem, ele sabe que ele vai ter que utilizar azulejos no formato de octógonos. Sendo que, pessoal, se tu vai encaixar os octógonos, esses octógonos aqui estão destacados aqui, ó, com os números romanos 1 e 2. Então, nesse caso, encaixou os octógonos. Vai ficar um espaço aqui. Vai ficar um espaço aqui. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Bem, se eu estou encaixando octógonos e vai ficar um espaço, qual o formato do azulejo que eu posso encaixar ali? Qual o formato do azulejo? Se eu vou comprar octógonos para formar, vai sobrar um espaço entre um octógono e outro. Se tu colocar 4 octógonos assim ao redor, vai sobrar um espaço. Vai sobrar um espaço. Então a pergunta é, bem, qual é o polígono que eu vou encaixar aqui? Então o que é que eu vou fazer para poder encarar esse tipo de questão? Eu tenho que encontrar a medida de um ângulo interno de um octógono. Então, por mais que a gente já tenha feito, vamos repetir o processo, tá? A medida do ângulo interno do octógono vai ser a soma dividido pela quantidade de lados, tá? Que nesse caso, a medida do ângulo interno do octógono vai ser, bem, 8 menos 2 vezes 180, tudo isso dividido por 8. Então, a medida do ângulo interno aqui, toda essa continha feita, todo esse processo feito, você vai ter 135, como a gente já encontrou ali, tá? Bem, então, se aqui é 135, e aqui eu teria outro octógono também formando 135, eu tenho um total até então de 270. Para formar os 360, eu teria que encaixar aqui um ângulo de 90. Ou seja, o nosso polígono regular, que tem um ângulo de 90 graus, é um quadrado.
é isso que você vai fazer o encaixe aqui. Então, nas alternativas você encaixaria ali o quê? Um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono. Ele ia dar as alternativas assim mais absurdas. E bastaria você saber qual é o ângulozinho aqui que falta e associar ao polígono que você tem que associar. Tá certo? Agora, eu quero trazer para vocês aqui um segredo lindo demais, tá? Mas para isso, eu vou precisar apagar essa parte daqui, tá? Bem, não se aperreie não. Ainda que você se aperreie, eu vou escrever isso daqui de outra maneira, tá? Bem, eu quero que você entenda o seguinte, olha só. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um octógono, sim. Não vai ficar tão bonito, tá? Mas eu vou desenhar aqui um octógono. Então, aqui um octógonozinho foi. Temos então um octógono, tá? Finja que ele é regular. Na sua cabeça, finja que ele é regular. Octógono regular desenhado com sucesso. Agora, pessoal, eis o segredo de milhões. Vou desenhar aqui, ó. Eis o segredo de milhões. Eu vou sobrepor a esse octógono, tá? Uma figura, criando segmentos paralelos aqui, ó. Eu vou sobrepor esse octógono, uma figura, criando segmentos paralelos aqui, ó. Eis que eu formo uma figura de vermelho. E eu pergunto para vocês, que figura é essa? Se você responder um quadrado, a resposta está 100% correta. Agora eu sei que essa figura é um quadrado, por quê? Porque aqui eu tenho um total de 135 graus, como a gente já encontrou aqui. Aqui eu também tenho 135 graus. Dessa maneira, eu teria aqui, para completar os 180, um ângulo de 45, de maneira igual aqui. Então aqui teria 90 e seria igual em todos os outros triângulos. Percebam também que esse lado é igual a esse, porque tem dois ângulos iguais, então vai ter dois lados iguais esse triângulo. A gente estudou em triângulo, hein? Então aqui, ó, esse lado é igual a esse, de maneira análoga, esse lado igual a esse, de maneira análoga, esse lado igual a esse. Isso mesmo. Então, a gente teria aqui esses triângulozinhos formados, esse ângulo de 90 graus, e eu quero que você perceba que esse lado, né, esse lado completo aqui, ele tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse. Então, quando você pega um octógono, meus amigos, e quando você cria esses segmentos paralelos aqui, você desenha um quadrado. Professor, e o que é que isso vai ajudar a resolver a questão? Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. O quadrado é a figura que está associada ao octógono, ponto. Tá? De maneira análoga, eu posso citar para vocês que o triângulo equilátero está diretamente associado a um hexágono. Outra coisa que eu queria detalhar para vocês aqui é o seguinte. Muitas vezes eu esqueci esse ângulo de 135 graus. Mas, em contrapartida, eu sempre lembrei com muito carinho do que o meu professor fazia, que era esse quadrado aqui sobrepondo o octógono. E apesar de esquecer que aqui é 135, eu sempre lembrava que esse quadrado, esse triângulozinho aqui, perdão, era 45, 45, 90. Era um dos triângulos notáveis que a gente muito vê. E aí, como eu sabia que aqui era 45, eu completava com os 135. E aí, lembrava sem nem precisar fazer, às vezes, a fórmula. Claro, pessoal, que a fórmula é de um aprendizado imenso. E é assim que, metodicamente, a gente cobra. Mas, ainda assim, é uma baita ferramenta. Então, tá aí. Trouxe uma dica para vocês que vocês podem utilizar de criação, principalmente sabendo que os alunos têm dificuldade e não se sinta menos do que isso. É muito normal o aluno ter dificuldade em criação, tá? É reconhecimento de figuras geométricas, criar, associar e tudo mais. Bem, vamos então agora ao último elemento da aula de hoje, que são as diagonais. Para isso, eu vou precisar que você tenha assistido a aula do professor Tiago Antônio, no que diz respeito ao princípio fundamental da contagem.
Sim, eu vou precisar que você entenda um pouquinho de análise combinatória para que você venha a entender um pouco melhor esse conteúdo, tá? Então, se você não assistiu, eu sugiro fortemente que você pause agora nesse exato momento e vá assistir a aula do professor Tiago Antônio, tá certo? Agora, caso você já tenha assistido a aula de princípio fundamental da contagem, isso daqui vai ser muito tranquilo para você, tá? Bem, sobre as diagonais. O que é uma diagonal? A diagonal nada mais é do que um segmento que vai ligar dois pontos aqui, ó, de um polígono convexo, tá? Lembrando que ele tem que ser convexo. Liguei. E além disso, tem que passar por dentro do polígono. Tá. Então, para eu formar uma diagonal, eu preciso escolher dois vértices. Suponha aqui um polígono que ele tem n lados. Ele tem n lados, ele tem n vértices. Então, nessa situação, como eu tenho que escolher dois vértices para formar uma diagonal, se esse polígono tem n lados, eu teria um total de n opções para o primeiro vértice. N opções para o primeiro vértice. Contudo, eu tenho que escolher agora o segundo vértice. Vamos supor que eu escolhi o A. O A não, o B. Vai ficar mais fácil aí para vocês visualizarem. O B. Quantas opções me restam se eu tinha N, para formar a diagonal eu já escolhi o B, então eu retiro o B. Eu não posso formar uma diagonal com ele mesmo. Ao mesmo tempo, eu também não posso formar uma diagonal nem com o C e nem com o A. O que faz eu tirar mais duas opções, que são os vértices que estão ao lado. Então, eu teria N opções na primeira escolha, N-1, N-2, N-3, né? Porque eu tiro o B que eu já escolhi, o C que está ao lado e o A que está ao lado. Então, para a segunda escolha, eu teria N-3 opções. Bem, pelo princípio fundamental da contagem, para eu saber quantas diagonais eu posso formar, basta eu multiplicar N vezes N-3. Ora, mas temos um problema aqui. Qual é? Quando eu escolho o B, por exemplo, que eu traço a diagonal BD, tá? É uma das diagonais aí, BD, no momento que eu traço isso, aí tá aqui N vezes N-3, escolhi B, contei BD, a gente tem aqui BZ, BE, BD, aí na hora que eu for formar as diagonais com D, DB é uma diagonal também. Bem, para você que não entendeu o que eu acabei de falar, eu quis dizer o seguinte: o segmento que vai de B até D é o mesmo segmento que vai de D até B. Repetindo, o segmento que vai de B até D é o mesmo segmento que vai de D até B. Ou seja, essa contagem aqui, ela conta sempre duas vezes mais do que existe. Então, para corrigir esse problema, basta eu pegar isso daqui e dividir por 2. Então, a quantidade de diagonais de um polígono nada mais é do que N vezes N menos 3 dividido por 2. Por exemplo, um decágono. Um decágono, ele é um polígono deca que vai ter 10 lados. Então, o número de lados igual a 10. Nesse sentido, a quantidade de diagonais vai ser 10 vezes 10 menos 3, tudo isso dividido por 2. Ou seja, quando eu divido aqui, ó, já facilmente divido 10 por 2. Aí a gente vai ter aqui 5, tá? Então, o número de diagonais aqui vai ser 5 vezes 10 menos 3, que é 7. Portanto, o número de diagonais é igual a 35. Por exemplo, o hexágono. Hexa, a gente tem um total de 6. 6 lados. Ou seja,
a quantidade de diagonais, ela vai ser 6 vezes 6 menos 3, tudo isso dividido por 2. Dessa maneira, também, ó, de forma muito tranquila, aqui dividindo 6 por 2, a gente vai ter aqui 3. Então, vai ficar 3, número de diagonais, vai ficar igual a 3 vezes 3. E aí, 3 vezes 3 dá igual a 9 diagonais. Bem, é assim que a gente encontra a quantidade de diagonais. Claro, os problemas não param por aí. Então, tanto na lista de exercícios que vocês vão receber no resumo, na lista de exercício e também nos joguinhos que vocês vão ter seguindo aí na nossa gamificação, eu vou exigir um pouco mais e vocês vão perceber disso, tá? E vocês vão perceber que a partir de agora, nesse nosso caminho, vai começar a aparecer muito mais questões de Enem, porque o Enem, ele gira em torno de toda a geometria, de toda a matemática, assim, sendo que existem pontos chaves que vocês precisam saber para que você comece a abordar de fato todas as questões de Enem, tá certo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.